Olá, estamos iniciando mais um programa de entrevistas à descoberta do brincar e contar histórias terapêuticas. Eu sou Amália Rocha e estarei com vocês no bate-papo desta noite. Nós vamos explorar a interseção entre o brincar e contar histórias como ferramentas terapêuticas na saúde e educação, nos aprofundar em fundamentos teóricos que sustentam essas práticas, examinando suas influências no desenvolvimento cognitivo, emocional e social das crianças. Você pode acompanhar este programa pelo Viva e Eduque, canal 897 da Sol TV, pelo aplicativo Viva e Eduque, que você pode baixar na loja de celulares Android e iOS, e também pelo canal do YouTube da Associação Viva e Deixe Viver. O tema do programa de hoje é Poesia para Crianças. E neste episódio, nós vamos explorar o mundo da poesia infantil e como ela pode abrir portas para a criatividade e o amor pelas palavras. Nós vamos descobrir como a poesia pode ser divertida e educativa ao mesmo tempo. E para falar sobre este assunto, nós convidamos o escritor, ilustrador e poeta André Neves, um dos principais nomes da literatura infantil brasileira contemporânea. Com formação em relações públicas, André Neves tem 24 livros autorais e mais de 100 ilustrados com parceria de outros escritores. Já recebeu diversos prêmios: Prêmio Luiz Jardim de melhor livro de imagem, Prêmio Açorianos de literatura de melhor texto e de melhor ilustração, ganhou selos altamente recomendável, concedidos pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, Prêmio Jabuti por 5 vezes, entre texto e imagem, entre outras premiações. André Neves, é um prazer imenso recebê-lo aqui no nosso programa. O prazer é meu, principalmente para falar sobre poesia, para falar sobre leitura, para falar sobre o prazer em ler. Então, espero que possa passar essa experiência para todos que vão nos assistir. Obrigada. André, qual é a importância da poesia no desenvolvimento linguístico das crianças? Bom, se formos pensar na poesia como ritmo, como a palavra divertida na voz daquele que passa essa diversão para a criança ou para o leitor, temos essa relação de afeto, porque essas brincadeiras com a linguagem ela é despertada muito na infância, principalmente na primeira infância, ou até mesmo com os bebês, quando os pais utilizam da sua própria linguagem, que ao nosso entender adulto, talvez não tenha essa percepção da linguagem poeta, da linguagem poética realmente do que percebemos como escrita, mas ela, mesmo nessa infância, ela já é uma linguagem, e uma linguagem de muito afeto, porque aproxima demais a criança muito jovem, muito pequena, daquele que está ali acompanhando, né? Daquele adulto que a acompanha. Agora, o que faz da poesia algo tão especial para crianças? Eu acho que na infância, essa linguagem, o tratar a palavra com uma linguagem brincante, isso é a coisa principal para a criança, principalmente na primeira infância, como eu tenho falado. Só que a linguagem poética, quando ela enlaça outros assuntos, outros porquês, também desperta a curiosidade, né? A linguagem poética ela abre espaço para alegria com o pensamento. Então, acho que isso, quando é bem utilizado, é um mundo riquíssimo para o imaginário da infância. Agora, explica para a gente como é que nasce um poema voltado para o público infantil. Você, como poeta, pode dizer muito bem isso. Eu acho que a poesia para criança ela nasce da relação da memória, da relação da brincadeira, da relação da linguagem,
do brincar com palavras, do sugerir rimas, às vezes uma palavra brinca com outra, uma rima é perereca, que brinca com sapeca, que brinca Uhum. com boneca, e você vai tirando disso alimento. Claro que nem todo poema para crianças ou para essa infância precisa haver rima, mas dentro das possibilidades de criação, essa é uma. Uhum. E de que maneira a poesia pode ser introduzida de forma mais lúdica mesmo? Bom, a poesia do cotidiano é só a poesia que vem a partir das coisas que aprendemos desde a infância, que infelizmente está cada vez mais se perdendo, como parlendas, como cantigas de roda, com essa poesia que podemos dizer que é uma poesia tradicional, uma poesia que é passada de geração a geração. Além disso, temos no Brasil, em termos de registros, grandes poetas brasileiros que escrevem para a infância. Temos um time muito bom de poetas que escrevem e que se dedicam a pensar na infância para construir os seus versos. Vamos lembrar o nome de alguns? Fala pra gente. Bom, de muito tempo já temos a célebre Cecília Meirelles com o Isto ou Aquilo, e fora isso temos vários, temos o Lalau, é, temos a Tatiana Belink, temos é, nossa, o João Protete, temos uma infinidade de nomes, não tem como citar alguns e deixar alguns de fora. A Rosena Murray, temos várias pessoas que trabalham seriamente com a palavra em verso para jovens leitores. E como a poesia pode ser divertida e educativa ao mesmo tempo para o público infantil? Bom, é muito complicado você falar sobre literatura poética e vincular isso a uma educação. Claro que a gente sabe que a maior parte dos livros no Brasil, principalmente aqueles que são lidos no ambiente escolar, de certa forma, a busca desses livros é, ela é conduzida para um viés pedagógico. Eu acho que o mais interessante, seja no ambiente escolar ou seja no ambiente familiar, que as pessoas busquem a poesia, busquem a literatura, busquem a poesia literária, a poesia que está em livros, pelo prazer, pelo prazer que elas sentem, que o adulto sentem em ler aquele poema, porque só assim, lendo com afeto, lendo com, com propriedade poética, de gostar da poesia, é que vai fazer com que o outro se encante pela poesia do livro e pela poesia da vida. E é importante começar desde cedo, desde pequenininhos mesmo. Eu acho que é importante começar desde cedo, porque se a gente for pensar na linguagem poética, a linguagem poética está na vida. Então, é um exercício para fazer com que o ser humano veja a vida de outra forma. E você perceber a vida de outra forma, você possibilitar o pensamento a sonhar, é algo que deve ser mantido em qualquer idade e Com cer- desenvolvido também. com certeza. Agora, qual a diferença entre poesia e outros tipos de literatura infantil? A poesia ela vem numa estrutura própria. A própria poesia para a infância, ela só difere da poesia para adulto pela linguagem. Então, fora isso, existem histórias narrativas. Mesmo que essa história narrativa tenha uma estrutura poética, ela não é considerada poesia. A poesia tem uma estrutura própria na sua forma de conceber e existir é, quando escrita. E quais são os temas mais comuns na poesia infantil?
Olha, eu não sei precisar quais os temas infantis mais constante nessa literatura, mas tem algo muito comum dentro da literatura para a infância, que são livros que trazem uma determinada percepção de sentidos. Eu não quero usar a palavra tema, para que possa perceber o sentido poético de algo dentro do livro. Então, podemos encontrar livros que falam sobre brincadeiras, livros que falam sobre brincadeiras populares, livros que falam sobre família, livros poéticos que falam sobre a natureza, livros poéticos que falam sobre insetos, livros poéticos que falam sobre poetas, livros poéticos para a infância que falam sobre a própria infância. Então, existem livros dentro da poesia para a infância que tem esse determinado pensamento poético, né? É como se fechasse o pensamento criativo dentro de um livro para que o leitor possa entrar dentro daquele pensamento poético e expandir as suas possibilidades. Na sua opinião, André, a poesia também pode ser usada para tratar temas ou assuntos complexos? Sim, claro, a poesia ela também pode tratar sobre isso, porque dentro do pensamento poético do poeta, ele explora a sua essência humana. Uhum. Você, por exemplo, falando aí desses assuntos, que assuntos você falou nesses seus 24 livros, que você tanto fez os textos, são seus, como as ilustrações? Que É, assuntos você abordou? Você tem alguma poesia para falar para gente, sua? tá. Primeiro, eu preciso dizer que dentro desses 24 livros, que é o meu catálogo Uhum, autoral, eu tenho apenas 3 livros que tratam de poemas para a infância. São eles A Caligrafia da Dona Sofia, o livro Obrigado e o livro Certidão de Nascimento Poético, que é o último que foi publicado. Claro que os outros livros eu acredito que mantêm uma narrativa poética. São histórias que têm início, meio e fim, mas eu procuro, dentro das palavras, conduzir essa narrativa de uma forma bem poética. E os temas que eu abordei até agora são a própria poesia, que é no livro A Caligrafia da Dona Sofia, que é a história de uma professora aposentada que gosta de poemas e escreve pelas paredes. O livro Obrigado, que eu trato também da poesia de outros poetas, mas dentro do meu olhar para a infância, e o Certidão de Nascimento Poético, que é uma busca de identidade do próprio nome. São poemas que tratam sobre o nome próprio e a existência de se ver dentro do seu próprio nome. Como uhum. exemplo, então, eu vou usar o Certidão de Nascimento Poético. Deixa eu ver o que eu posso ler aqui para vocês. Vou contar esse poema. Ele se divide em dois. Aqui são as personagens quando são crianças e as mesmas personagens quando são já idosas. Então eu vou contar a parte da idosa, quando essas personagens já estão com bastante idade. Eram 3 velhinhas, todas bem-humoradas. Quando riam alto, ficavam mais enrugadas. A primeira era Matusquela, se chamava Manuela. A segunda era debochada, se chamava Eduarda. A terceira era Corcunda, se chamava Raimunda. Eram 3 infâncias, apelidadas de velhinhas. E por serem tão miúdas, Manu, Duda e Dinha.
Bonitinho. E as ilustrações são lindas. Nós vamos falar mais sobre os seus livros, sobre a importância da ilustração nesses livros, nos livros em geral. E vamos falar mais sobre o Obrigado, o seu livro, mais para frente, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo. Tá certo? Eu te peço licença para fazer uma pausa. Tranquilo. E agora um aviso importante. Desde 2007, a Associação Vive e Deixe Viver realiza o workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas. Trazendo ao debate a saúde mental de crianças e adolescentes, o evento tem o objetivo de promover o desenvolvimento cognitivo e emocional e fortalecer a conexão entre educação e psicoeducação. Patrocinado pelo Instituto Helena Flores Bal, com realização pela Associação Viva e Deixe Viver, este ano o evento ocorrerá na cidade de São Paulo no dia 18 de outubro. Acompanhe as redes sociais da Viva para mais informações. Ou acesse o QR Code que aparece na tela e saiba mais sobre este evento. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. A melhor história é aquela que se aprende contando. Seja um apoiador da Associação Viva e Deixe Viver. Acreditamos que o poder de uma boa história é capaz de humanizar as áreas da saúde e educação. Acesse o nosso site e venha promover o hábito da leitura, cultura, lúdico e criativo. Colabore com quem promove essas atividades desde 1997. Seja conhecendo dinossauros ou princesas, as histórias têm o poder de transformar a vida de uma criança. É o que eu faço em meus livros e o que você também pode fazer sendo voluntário na Viva e Deixe Viver. Através da contação, levando educação, cultura e bem-estar para crianças e adolescentes hospitalizados. Para continuar esse trabalho, precisamos da sua ajuda. Seja um contador ou apoiador. Viva e Deixe Viver. O que a gente faz, conta. Voltamos com o programa de entrevistas A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas. Nós estamos conversando hoje com o escritor, poeta e ilustrador André Neves sobre o tema Poesia para Crianças. André, você acredita que a poesia também pode ajudar na alfabetização e na construção do amor pela leitura? Sim, a própria linguagem poética é uma linguagem que trata da palavra, né? Da palavra falada, e essa palavra vai ser escrita. É um despertar de curiosidade para o que vai se contar, para o que vai se dizer através da poesia e fazer com que essa linguagem, esse ritmo, essa força que a poesia traz, puxe a criança para o desenvolvimento das palavras. Então, na sua opinião, a poesia contribui para o desenvolvimento tanto da sensibilidade, da imaginação e da criatividade das crianças? Sim, com certeza. De ambas as formas. Ou seja, na poesia visual que o livro tem, ou seja, na poesia escrita. Falando um pouquinho, voltando aí no tempo da sua infância, da sua formação, né? Que poetas ou obras poéticas marcaram a sua infância ou a sua trajetória como escritor? Eu brinco muito de falar sobre isso porque eu nasci no Nordeste brasileiro, né? Então, como eu venho de uma família muito humilde, de uma família que, apesar das dificuldades, era uma família que vivia a cultura de Pernambuco, acho que o primeiro poeta que chegou a mim, tanto no ambiente escolar, é o Patativa do Assaré, que é um poeta popular e que tem a tradição do cordel, né? A tradição de trazer essa riqueza das rimas dentro do que ele escrevia e dentro do que ele escrevia com muita propriedade, em alguns versos com muita crítica. Então, é um poeta que eu tenho muito de memória. Buscando dentro das outras relações com a minha infância, eu posso citar Silvio Ortoff, que tem um trabalho muito ligado ao pensamento rítmico também, né, com versos metrificados,
E acho que um pouco depois já o Manuel Bandeira, que é um poeta muito conhecido, muito aclamado nacionalmente, mas ele é um poeta pernambucano. E lá em Pernambuco ele é lido desde muito cedo. Então é um poeta que também traz dentro da poesia, principalmente pela introdução dele dentro do modernismo, essa questão rítmica. Então tem muitos versos do Manuel, no Manuel Bandeira, que ele trabalha com a linguagem da palavra e da linguagem da palavra sonora, né? Uhum. Vamos falar um pouquinho mais das rimas. Você já falou um pouquinho no primeiro bloco, citou agora. Elas são muito importantes, né? Inclusive nesse processo de memorização, aprendizado. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Sim, principalmente na primeira infância, né? Quando a gente começa a brincar com as rimas, as crianças elas já se se atraem, elas já se ligam com o olhar, ou então elas começam a rir ou dar essa atenção. Por isso que eu falo que quanto mais esse repertório tradicional está presente, é, é muito bom, porque a criança começa a lidar com essa sonoridade. Então, é muito fácil dentro da memória a gente lembrar de O Rato Roeu a Roupa do Rei de Roma, ou o doce perguntou por doce, qual o doce mais doce, ou então rimas que já vêm com uma brincadeira de sentido de quem fala mais rápido, se o papa papasse papa, se o papa papasse pão, se o papa papasse tudo, seria o papa papão. Então, você lidar com essa linguagem para a criança é despertar uma atenção para a palavra e para a poesia e para o imaginário, que é acho que o principal que a poesia Uhum. na infância pode também levar a um jovem leitor. E essas rimas acabam tornando a leitura mais divertida, né? As Assim, crianças com certeza. adoram isso. E você, André, você tem uma forma muito sensível de construir os seus textos. Nas suas obras há sempre uma harmonia entre o visual e o verbal. As imagens te inspiram na hora de escrever essa poesia ou os versos surgem antes das ilustrações? Em relação à poesia, os versos surgem primeiro. A ideia poética, a construção poética, eu acho que no meu criar, ela é um pouco desassociada, assim. A construção poética vem a partir da palavra. Mas já na minha narrativa poética, quando eu escrevo textos narrativos, é, a imagem ela me ajuda a contar essa história. Eu preciso que a imagem direcione as minhas palavras. E essa direção faz com que a narrativa seja poética, porque eu busco associar o que eu estou dizendo com palavras aquilo que não está na imagem. E aquilo que está na imagem eu retiro das palavras. Então, no texto narrativo, a imagem me ajuda a construir a poética que eu quero dentro do ritmo das frases. Uhum. Vamos falar um pouquinho das suas ilustrações, que são bem coloridas, divertidas, né? Você mistura colagem, eh, tinta acrílica? Como é que é essa técnica que você usa para as ilustrações? Bom, eu estou aqui no meu espaço de trabalho, acredito que as pessoas vão ver, e existe aqui uma mistura de coisas, porque realmente eu uso muitos materiais. Eu uso colagem, a minha base de tinta é acrílica e têmpera, eu uso lápis de cor, então eu uso uma infinidade de materiais de acordo com o que a história me pede. Uso poucos recursos gráficos, porque eu tenho um prazer grande em usar as mãos nesse trabalho manual. Então, eu uso o recurso gráfico hoje, que é muito comum e é muito rico dentro do livro ilustrado, mas eu uso esse recurso muito pouco. E tentei pensar sobre isso e é realmente pelo prazer que eu sinto em mexer com a forma plástica de criar.
Você está com alguns livros aí perto para mostrar para a gente Eu peguei os algumas últimos ilustrações? que têm essa Tá. relação poética, que é Uhum, o Certidão de Nascimento Poético, uhum. que tem realmente essa relação de cores, tem páginas mais coloridas, Olha, lindas as ilustrações, lindas. com páginas com menos cores. Eu tenho aqui também o livro Obrigado, e como o livro Obrigado, ele traz uma poesia com uma linguagem mais, mais, mais pensada para o leitor com experiência, o leitor que já tem experiência em ler. Então, ele tem um projeto gráfico e um diálogo diferente em relação às imagens. Além de Uhum, que a poesia ela é dedicada a um poeta, né? Esse aqui é dedicado ao Mário Quintana. Então, a linguagem visual também está dentro do que o, o poeta fala, como esse aqui, ó, parece uhum, uma imagem até assustadora para a infância, né? Mas é para o Ferreira Goulart, nessa questão social que ele traz dentro do poema dele, e que ele fala, né, que quando ele era poeta, se despe de tudo para ser. Então é como se estivesse tirando a própria pele, mostrando como é por dentro. Então tem toda uma linguagem visual para aquilo que eu estou contando. É, e isso uhum. varia de livro para livro, né? Eu não posso contar uma história. As pessoas falam, esse livro ele é muito colorido, esse livro, mas eu só posso contar a partir daquilo que o livro me pede, né? Eu não vou contar uma história que talvez seja preto e branco, se é colorido, a não ser que o meu imaginário permita criar isso. Tá certo. Ó, eu gostaria que você falasse mais sobre o seu livro Obrigado, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, tá certo? Ok. Então a gente vai para o intervalo agora e volta já já para continuar essa conversa com o ilustrador, poeta e escritor André Neves. Até já. A Domingueira de Histórias é o seu encontro com a magia e a fantasia. Os nossos contadores de estados diferentes do Brasil reúnem-se para compartilhar boas histórias para você ouvir em família e com os amigos. A nossa programação acontece em todo o quarto domingo do mês, em nosso canal do YouTube, Associação Viva, às 10 horas da manhã. Vem conferir! E agora é hora de dar tchau. Nós voltamos para o bloco final da nossa entrevista com o escritor, poeta e ilustrador André Neves. André, vamos falar então mais um pouco sobre o seu livro Obrigado, que é uma espécie de antologia poético-visual que homenageia poetas brasileiros que fizeram parte da sua formação como leitor, ilustrador e poeta. Vamos lá? Vamos lá. O livro Obrigado, ele surgiu um pouco antes da pandemia. Eu já tinha um desejo de fazer esse livro, porque eu tenho essa linguagem poética tanto na minha forma de escrita quanto na minha forma visual. E esses poetas que estão dentro do livro Obrigado, que são 16, são poetas que me acompanham a vida inteira, assim. Eles estão comigo, são provavelmente não, eu tenho certeza que esses são os poetas que eu tenho mais livro desses autores aqui na minha casa. E isso vai desde o Patativa do Assaré, passando pelo Manuel Bandeira, e indo até o Vinícius de Moraes, que é um poeta que a gente até esquece do potencial do Vinícius de Moraes, que ele entra dentro da gente como a música, né? E a poesia dele é muito grande, mesmo dos seus versos que não foram musicados. Então, foi uma forma de agradecer a esses poetas. Só que dentro do livro não tem poemas desses poetas. Eu leio esses poetas, eu me inspiro nesses poetas, eu pesquisei sobre a vida desses poetas.
tentando encontrar referências da sua infância, além do que eu encontrei nas poesias, para entrar dentro do imaginário e sentir o que eles escreveriam ou o que poderia surgir dentro da vivência desses poetas como algo que trouxesse encanto, trouxesse infância, trouxesse ritmo à vivência desses poetas. Então, são escolhas muito especiais para mim. E quando eu digo que é algo muito pessoal, tem poetas dentro desse livro que eles não têm obras para a infância. Quer dizer, vários deles não têm, mas muitos foram compilados. Tem muitos poetas dentro do livro que não fizeram propriamente para a infância, mas dentro do seu catálogo poético, vamos dizer assim, foram compilados poemas para a infância, mas alguns não têm, né? Como a Hilda Hilst, que é uma poeta que ela fez uma experimentação só, que é Eu Sou a Monstra, e que saiu muitos anos depois, que foi a partir de uma ideia, uma brincadeira que ela fez, mas que não foi propriamente pensado para edição, para ser editado para crianças. Uhum. A Hilda é maravilhosa, né? Como também tem grandes poetas que eu aprendi a gostar depois que eu entrei na literatura para a infância, como o José Paulo Paes. Eu conheci ele como um grande poeta para a infância, e lendo o José Paulo Paes e buscando mais sobre o José Paulo Paes, eu até brinco que ele é um grande poeta para a infância, ele é um poeta fantástico. Mas a obra dele para adultos é uma coisa extraordinária, assim, é algo fantástico. Então, foi um poeta que eu descobri por conta da literatura para a infância, eu descobri a sua literatura adulto. E tem poetas que não têm nada para a infância, como Murilo Mendes, e que é um poeta que sempre me encantou e que para mim merecia estar dentro do livro, mesmo que não houvesse nada dele que levasse os leitores na descoberta da infância. Então é nesse caminho que o livro foi construído. Uhum. Eu gostaria que você abrisse, por favor, mais uma vez o livro Obrigado e falasse sobre esses versos que iniciados com C. E lesse um trechinho para a gente, por favor. Para que os leitores entendam, o livro ele começa com uma narrativa visual. Tem uma criança que abre o livro, que encontra um livro, Uhum. e quando encontra o livro, a criança olha para a própria face. É como se ele se reconstruísse dentro do livro. E aí eu começo o livro com si, e aí eu vou dando si. No caso, o Manuel aqui é o Manuel Bandeira. Eu não digo que é Manuel Bandeira. Se Manuel, aí vem o Manuel, uma poesia para o Manuel. Se Carlos Drummond de Andrade. Se Cecília Meirelles. Então, eu vou ler esse aqui para vocês entenderem o Cecília Meirelles. Uhum. Se Cecília unisse o tempo nas palavras, haveria no sempre o motivo, o retrato, a chuva, a serenata, o jogo, o fio, a língua, a canção, o murmúrio, o recado, a bolha, a gargalhada, o colar, o espelho, a pescaria, a tinturaria, o nadador, o jardim, a encomenda, a herança, o lenço, o absoluto, a presença, a anatomia, o eco, o sem fim, a ideia, a reinvenção, o isto ou aquilo. Que lindo, lindo. E por aí vai, né? E essa intimidade com os outros escritores, né? Na medida em que você lê, você pode chamar, né? Você sente tanta intimidade que chama Carlos, isso, e isso acontece com cada um de nós, né? Você se familiariza com o livro, você se identifica com aquele livro O que você está autor lendo, e o autor é um pouco você, né? É essa é mistura. bem
é o que eu imagino naquela imagem que eu mostrei. Quando a Uhum, gente olha o livro e a gente se identifica, a gente se enxerga naquilo, né? A gente se isso. vê ali. Uhum. E como você acha que a gente pode incentivar mais as crianças a escreverem as suas próprias poesias? Bom, estimular a escrita é um estímulo de leitura. Então, quanto mais você estimula a ler, eu acho que existe um estímulo natural em escrever. Dentro do ambiente escolar é algo mais comum, porque há um incentivo maior desse exercício, né? O exercício da escrita dentro do ambiente escolar. Então, eu acho que é apresentar a poesia, é apresentar essa linguagem, é apresentar essa forma de pensamento, essa forma de existir através da palavra de uma forma sensível e que esse estímulo ele pode ser desenvolvido e descoberto, mas para isso é preciso experimentar. E não tem como experimentar se a gente não tiver uma pluralidade de leituras, de percepções poéticas, que a poesia está na nossa vida, que a poesia está naquilo que a gente vê, a poesia está naquilo que a gente escuta, a música é poesia, as pessoas falam assim, como é difícil fazer com que leiam a poesia, como é difícil as pessoas perceberem a poesia. E eu pergunto, nossa, como? A música é algo que está presente na vida de todas as pessoas. A música é algo que está presente no nosso dia a dia. A música é poesia. Dentro da nossa linguagem, os músicos e compositores brasileiros trabalham a poesia da palavra antes dela ser musicada. Então, a poesia está em tudo. Uhum. E na sua opinião, ainda mais nos dias de hoje, é muito importante cultivar nas famílias e nas escolas um olhar mais poético para o mundo, não é verdade? Eu acho que hoje, cada dia mais, isso é essencial. A gente precisa ver a vida através da poesia, porque a partir da poesia a gente passa a ver a vida, o mundo com sensibilidade. E a gente vendo o mundo com sensibilidade, a gente vai aprender a respeitar mais o pensamento e a humanidade em nós e nos outros. Para terminar essa nossa conversa, que foi uma delícia, eu gostaria que você terminasse com mais um poema seu, pode ser? Pode, eu vou terminar com um poema do final do livro. E eu digo final mesmo, porque é um poema que Uhum. eu coloco no final do livro para que o livro dê uma volta. Eu brinco muito com isso nesse livro. O livro ele termina aqui, ele recomeça na capa. Então vou ler para o final do livro, porque é quando a poesia nasce. Então, talvez para que esse momento possa nascer poeticamente em quem vai nos assistir. A poesia nasceu com uma vontade estranha de se espalhar no mundo. Queria céus e pássaros para voar com o verbo na direção do imaginário, atravessar a fronteira do previsível ao imprevisível. Era como despertar-se do real. Ela abraçou a coragem e foi livre. Muito obrigada pela entrevista, obrigada mesmo. Foi um prazer te receber aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre muito bom falar sobre aquilo que gostamos. É claro que ninguém gosta de falar sobre aquilo que não lhe dá prazer, e eu tenho um prazer e uma alegria imensa em fazer com que os outros despertem para o ato de ler. Por isso que antes de ser ilustrador e ser escritor, eu me considero realmente um promotor de leitura. E por isso, muito obrigado. Obrigada a você, André Neves. E nós vamos fechar o nosso programa de hoje com a indicação desses livros. Anote, ou isto ou aquilo,
de Cecília Meirelles, A Arca de Noé, de Vinícius de Moraes, Poemas para Brincar, de José Paulo Paes, e A Caligrafia de Dona Sofia, de André Neves, o nosso entrevistado de hoje. Os nossos agradecimentos a você, que nos acompanhou até aqui, e um agradecimento especial ao Instituto Helena Floresbal, patrocinador do 18º Workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas, do qual essa entrevista faz parte, com realização pela Associação Viva e Deixe Viver. Uma boa noite para você e muito obrigada pela atenção.